Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Ahora quiero que comencemos leyendo 1 Corintios 9, Agora eu quero que leiamos 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. o versículo 25. Vamos a ver que estos votos que tuvo esta familia Vamos ler o que são esses votos que essa família fez. no eran solo aspectos del Antiguo Testamento, Não era apenas o aspecto do Velho Testamento, sino que cuando Pablo describe la vida cristiana, mas sim quando Paulo escreve sobre a vida cristã, él también usa este mismo lenguaje. ele usa também essa mesma linguagem. Por un lado, Por um lado, los recabitas se abstenían os recabitas se abstinham del vino do vinho y por otro lado, e por outro lado, se abstenían de construir casas. eles se abstinham de construir casas. Ahora, Pablo dice acá, Agora Paulo fala aqui en el no 9:25, capítulo 9, versículo 25, y dice así: que diz: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ahora Pablo usa aquí, pues en la versión española dice que se abstiene. Agora Paulo fala que na versão espanhol diz que se abstém. Un atleta, Atleta, para poder entrar en una competición, para poder entrar numa competição, él necesita una disciplina. é necessário disciplina. Y una de las partes de la disciplina es abstenerse de ciertas cosas. E uma das partes da disciplina é se abster de certas coisas. Y los recabitas se abstenían de tomar vino. Os recabitas se abstinham de tomar vinho. Ahora, eso es muy interesante. Agora isso é muito interessante. Vamos a ver por las escrituras Vamos ver pelas escrituras la importancia a importância de como de creyentes, como os crentes, como atletas como atletas espirituales, espirituais, abstenernos ciertas cosas. a nos abster de certas coisas. Ahora vamos a ir al libro de Levítico, Vamos no livro de Levítico donde vamos a ver un pasaje e nós vamos ver uma passagem que de alguna manera nos describe por qué estos recabitas se abstenían. nos descreve por que, de alguma forma, esses recabitas se abstinham. Dice Levítico 10, verso 9. Diz Levítico 10, verso 9. No, perdón, leamos número 6, Perdão, vamos ler número 6. verso 2. Número 6, verso 2, 2. que es el pasaje donde habla del voto. É a passagem onde fala do voto Dice: e nos diz: habla a los hijos de Israel y diles: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de se consagrar para o Senhor, se abstendrá de vino y de sidra. abster-se-á de vinho e de bebida forte. Entonces aquí este pasaje nos dice Então essa passagem nos diz que cuando una persona en el Antiguo Testamento quería dedicarse al Señor, que uma pessoa do Antigo Testamento quisesse se dedicar ao Senhor, ella hacía unos votos, ela fazia votos, votos de consagración. votos de consagração. Y el primer voto que aparece aquí E o primeiro voto que aparece aqui es abstenerse de tomar vino. é abster-se de tomar vinho. Entonces, a la luz de este pasaje, los recabitas eran personas que hacían votos, Então, considerando essa passagem, havia os recabitas que faziam votos, votos de consagración. votos de consagração. Esa era la señal E isso é um sinal que ellos se habían dedicado al Señor. que eles haviam se dedicado ao Senhor. Entonces, por un lado, vamos a ver en los recabitas Então, por um lado, vamos ver em os recabitas las señales de su consagración. o sinal de sua consagração. En este caso, dice el pasaje, E no caso dessa passagem, era que ellos iban a abstener de tomar vino. era que eles iam se abster de tomar vinho. Ahora nosotros vivimos en un tiempo Agora nós vivemos num tempo donde no hay compromiso, onde não há compromisso, donde no hay dedicación, onde não há dedicação, donde somos esforzados y diligentes para muchas cosas, onde nós somos não esforçado ou displicente em muitas coisas, donde somos esforzados
Nós somos esforçados em muitas coisas. que no tienen que ver con la fe. E coisas que não têm a ver com a fé. Pero cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, Mas quando nós falamos da vida cristã, de la vida na devocional, vida devocional, de la vida de na santificación, vida de santificação, generalmente los cristianos acuden unos términos. raramente os cristãos recorrem aos termos. No, los cristianos generalmente usan unos términos, Normalmente os cristãos usam os termos, aún un tipo de doctrina, ainda um tipo de doutrina, para quitar la responsabilidad que ellos tienen como para creyentes. tirar as responsabilidades que eles devem ter. A veces cuando uno habla estas cosas, Às vezes, quando se fala dessas coisas, los hermanos comienzan a usar un lenguaje. os irmãos começam a usar uma linguagem. Hermanos, Irmãos, no debemos ser religiosos. nós não devemos ser religiosos. Hermanos, Irmãos, no debemos ser fanáticos. não devemos ser fanáticos. Ahora, Agora, estos pasajes nos muestran ya algo muy cierto. essas passagens nos mostram algo certo. Si no hay votos, Se não há votos, no hay consagración. não há consagração. Tanto en el Antiguo Tanto Testamento no Antigo Testamento, como lo vamos a ver en el Nuevo como Testamento. vamos ver no Novo Testamento. Esto es muy cierto. E isso é muito certo. Nuestro hermano hablaba Nosso irmão falava de de hombres homens que necesitan ser llamados que necessitam ser chamados para ser hombres para ser homens con un cristianismo genuino, com um cristianismo genuíno, con un cristianismo de impacto, como um cristianismo de impacto, con un cristianismo que manifieste el poder y la gracia del Señor cristianismo que manifesta o poder e a graça do Senhor de una manera de visible. uma maneira visível. Ahora, Agora, ¿por qué no se ve eso en nuestros jóvenes? por que não se vê isso em nossos jovens? Hermanos, cuando usted estudia la historia de la iglesia, Irmãos, quando você estuda a história da igreja, usted encuentra hombres, você encontra mujeres mulheres de 20 de años, 20 anos, de 25 de años, 25 anos, de 30 de años, 30 anos, trastornando naciones, transtornando nações, llevando a muchos a Cristo, levando muitos a Cristo, haciendo obras que usted ni se imagina. fazendo obras que você nem imagina. Y uno porque puede ver en la historia Então, quando se vê a história y la misma e Biblia, ainda a Bíblia porque Dios usaba ciertos personajes Porque de una Dios manera maravillosa, usava certas pessoas de maneira maravilhosa, porque el Espíritu operaba tan grandes cosas, porque o Espírito operava tão grandes coisas, poderosamente. poderosamente. Hombres, por ejemplo, como Esteban, Homem, por exemplo, como Estevão, que cuando los que le contradecían quando aqueles que o contradiziam veían en Esteban como el rostro de un ángel, viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. cuando Esteban hablaba la palabra, Quando Estevão falava a palavra, los enemigos tenían que os callar, inimigos tinham que calar. sus argumentos eran Seus derribados. argumentos tinham que ser Cuando calados. Esteban oraba, Quando Estevão las orava, personas eran sanadas, as pessoas eram curadas. hombres llenos del Espíritu Homens cheios do Santo. Espírito Santo. Ahora, ¿por qué no vemos ese tipo de hombres en nuestra por que generación? não vemos esse tipo de homens nessa geração? El asunto es muy sencillo, Isso é um hermano. assunto muito sensível. Falta de consagración. Falta de consagração. Si no hay Se consagración, hermano, não há consagração, Dios nunca va a usar una persona. Deus nunca vai usar uma Usted pessoa. puede leer ese lenguaje ahí en 2 de Timoteo. Você pode ver essa linguagem em 2 a Timóteo. Pero el fundamento de Dios está firme, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, teniendo este sello. tendo este selo. Conoce el Señor a los que son suyos, O Senhor conhece os que lhe pertencem, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de e Cristo. mais aparta-se da injustiça ou da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Entonces, el sello del Señor, O desejo do Senhor, el sello, o anseio do Senhor, es que todo aquel é que todo aquele que conoce a que Cristo, conhece a Cristo, dice ahí, se aparte de iniquidad. diz aqui que ele se aparta da Y iniquidade. dice el pasaje, E nessa passagem, el Señor dice o Senhor diz que Él conoce a los suyos. que ele conhece os seus. Entonces, los que el Señor conoce, Então, que o Senhor conhece, que invocan su que nombre, invoca o seu nome, se van a caracterizar vão ter a característica, porque ellos se apartan de iniquidad. é que eles se apartam da iniquidade. Y mire lo que dice el verso siguiente. Então veja o que diz o seguinte verso. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, sino también de madera y barro, há também de madeira e de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. alguns para
honra, outros, porém, para a desonra. Entonces el Señor dice que en la casa siempre hay dos tipos de vasos. Então o Senhor disse que numa casa há sempre dois tipos de vasos. Vasos de honra Vasos de honra y vasos viles. e vasos de ¿Y desonra. cuáles son los vasos de honra? E quais são os vasos de honra? ¿Cuáles son los vasos que usa el Señor para su gloria? Quais são os vasos que o Senhor vai usar para a sua glória? Pablo lo explica. Paulo explica. Así que Assim que, si alguno se limpia de estas cosas, se alguns se limpam, se purifica dessas coisas, será instrumento para honra. ele será instrumento para a honra. Entonces los instrumentos de honra Então os instrumentos de honra son los instrumentos limpios, são os instrumentos limpos, son los instrumentos são consagrados, os instrumentos son los consagrados, instrumentos apartados. são os instrumentos separados. Dice, santificado y útil al Señor E diz santificado e útil ao seu y possuidor, dispuesto para toda buena obra. estando preparado para toda boa obra. Entonces los vasos que el Señor usa Então os vasos que o Senhor usa son vasos santos, são vasos santos, vasos limpios, vasos limpos, vasos consagrados, vasos consagrados, dispuestos para toda buena obra. dispostos para toda boa obra. Sin santidad Sem santidade, no hay un servicio não cristiano, há serviço cristão. por lo menos un servicio cristiano eficaz, Pelo menos em relação ao serviço eficaz. por lo menos un servicio Pelo glorioso. menos ao serviço glorioso. Sin santidad Sem santidade, no hay servicio. não há serviço. Sin consagración Sem consagração, no hay servicio. não há serviço. Sin votos Sem votos, no hay servicio. não há serviço. Eso es muy importante que usted lo sepa. E isso é muito importante que você saiba. Ese es el sello que tienen los que son del Señor. E o desejo daqueles que são do Senhor, El sello, la marca, o selo daqueles que têm a marca que são do Senhor, son los que se apartan de iniquidad. são os que se apartam da iniquidade. En este caso, la figura, E nesse caso da figura, la simbología, da simbologia, son los recabitas. são os recabitas. Los recabitas se caracterizaban porque no tomaban vino, Os recabitas se caracterizavam porque não tomavam vinho, así como los nazarenos. assim como os nazireus. Ellos tenían un voto de Eles consagración faziam um voto de y consagração por causa de ese voto e por causa desse voto no tomaban não vino, tomavam vinho, no cortaban su não cabello cortavam o cabelo y no tocaban cosas e muertas. não tocavam em coisas mortas. Ahora vamos a ver la vida de un hombre Agora nós vamos ver a vida de um que homem fue llamado para esto, que foi chamado que para fue llamado para ser consagrado. foi chamado para ser consagrado. Aún antes de nacer, Ainda antes de nascer, Dios lo había apartado para que él fuera un nazareo. havia separado para ele ser um nazireu. Y esa figura tan E especial essa figura tão especial representa el llamamiento que nosotros tenemos como creyentes. representa o chamamento que temos como crentes. Aún antes de nacer en Cristo, Ainda antes de nascer, los em que Cristo, son en Cristo aqueles que são de Cristo son llamados para ser são santos, chamados para ser porque santos, Él es santo. porque ele é santo. Entonces vamos a ver la vida de Sansón Então vamos ver a vida de Sansão. y cómo Sansón respondió al llamamiento que Dios tenía para Como él. Sansão respondeu o chamamento que Deus tinha Cómo para ele. Sansón respondió a los votos de consagración que Dios había establecido Como para Sansão él, respondeu aos votos de consagração que Deus estabeleceu a ele, como un estímulo, como um estímulo, como un ejemplo como exemplo para que nosotros crezcamos para que nós cresçamos en nuestra vida de em consagración al nossa vida Señor. de consagração. Entonces vamos a ir al libro Então vamos ao livro en el Antiguo Testamento do Antigo Testamento. y vamos a ver varios pasajes en el libro de Jueces. Então nós vamos no livro de Juízes ver várias passagens. Jueces 13 Juízes capítulo 13. dice ahí en el verso 3. Então nos diz no versículo 3: A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte,
nem comas coisa imunda. ¿Sí ven cómo estos aspectos se repiten bastante? Você percebe como esses aspectos se repetem bastante? Ahora estamos hablando para jóvenes. Agora nós estamos falando para jovens. Y muchos de los grandes problemas que nosotros tenemos como creyentes Muitos dos problemas que nós temos como crentes, los recibimos de nuestros padres. nós recebemos dos nossos pais. A veces la vana manera de vivir Às vezes a vã maneira de la viver recibimos en nuestra misma que casa. recebemos dentro da nossa própria casa. Y eso es algo con lo que nosotros debemos luchar. E isso é algo que nós devemos lutar. Nosotros no nos podemos conformar a este mundo, Nós não podemos nos conformar a este mundo, ni a las costumbres de este nem mundo, ao costume desse mundo, aunque estén en nuestras propias casas, hermano. ainda que isso exista dentro de nossas próprias Yo me casas. acuerdo cuando yo me convertí al Señor, Eu me lembro quando eu me converti ao Senhor, yo vivía con mi familia, eu vivia com minha família, mis abuelos, meus avós, mi abuela minha avó y mis tíos e os meus tios y mis primos. e os meus primos. Y en la casa de mis abuelos E na casa dos meus avós y de mis tíos, e dos meus tios, ellos tenían un televisor en cada cuarto. havia uma televisão em cada quarto. Ellos nunca comían juntos, Eles nunca comiam juntos, nunca compartían juntos. nunca compartilhavam juntos. La abuela estaba en la sala viendo A avó televisión, estava na sala vendo el televisão, tío viendo televisión en o el tio vendo cuarto, televisão num quarto, los sobrinos televisión en e sus o cuartos. sobrinho nos seus quartos vendo televisão. Y yo crecí en el Señor en ese tiempo E eu cresci no Senhor nesse tempo con la convicción com a convicção que yo nunca iba a tener un televisor en mi que eu casa. nunca ia ter uma televisão na minha casa. Yo no iba a perder todo el Eu tiempo não ia perder todo o tempo que perdía mi familia que minha família perdia en esas bobadas. nessas bobagens. Ahora esto es muy importante, hermanos, Agora, isso é muito importante, porque si nuestros padres, porque se nossos aun pais, si los mismos líderes de la iglesia ainda se mesmo os líderes da igreja fueran personas santas, forem pessoas santas, fueran personas forem consagradas, pessoas fueran consagradas, personas forem celosas, pessoas zelosas, eso tendría un muy buen efecto en los isso vai jóvenes. gerar um bom efeito nos jovens. Pues muchas veces, Mas muitas vezes, usted como joven, você como jovem, cuando es llamado a é consagrarse, chamado a consagrar-se, usted mismo va a tener que abandonar la vida mundana de Você los mismos mesmo cristianos de su vai iglesia. ter que abandonar a vida mundana dos cristãos da sua igreja. Usted va a tener que tomar decisiones Você terá que tomar decisões por Cristo por Cristo, que lo van a hacer diferente, e serão coisas diferentes aún a los mismos cristianos. ainda dos mesmos cristãos. Porque, hermanos, Porque, irmãos, los cristianos hoy en día son tan mundanos os cristãos hoje em dia são tão mundanos que desde el grupo de jóvenes que no grupo de jovens, hasta el pastor que predica, às vezes até o pastor que prega, no se salva ninguno. não se salva ninguém. Todos son mundanos, Todos são mundanos. todos son superficiales. Todos são Yo a superficiais. veces me admiro, Então, às vezes eu me admiro me estremezco e fico estremecido cuando un hombre comienza a predicar quando um homem começa a y él pregar, comienza a usar chistes, começa a usar chacotas, él comienza a usar ciertas certas palabras palavras, que hablan de todo, que fala de tudo, menos de un hombre santo, menos do nome santo, de un hombre consagrado. do homem A consagrado. veces usted ve E às vezes você vê la misma esposa del a pastor mesma esposa do pastor vestida vestida como una mujer inmoral como uma mulher imoral. y uno piensa, E não pensa, si así es el pastor se assim é o pastor y así es la e pastora, assim a pastora, ¿qué va a esperar uno de los jóvenes? o que o jovem vai esperar? Más hermanos, Mas, irmãos, nosotros somos llamados nós somos chamados a consagrarnos a a Cristo, consagrar-nos a a ser Cristo, diferentes, a sermos a diferentes, ser a santos, sermos santos, a ser devotos, a sermos a ser devotos, dedicados, dedicados, a vivir lo que tal vez los otros no han vivido viver por amor a Cristo, o que talvez os outros não viveriam por amor a Cristo, a hacer votos que tal vez otros no han hecho por amor a a Cristo. fazer votos que talvez outros não façam por amor. Una vez Leonard Ravenhill hablaba para Paul Washer. Uma vez, Leonard Ravenhill. Leonardo Ravenhill falava a Paul Washer: Los demás pueden, os demais podem, pero usted no puede. mas você não pode. Hermanos, Irmãos, en la medida na medida que el Señor nos llama que o Senhor nos chama a un servicio, ao serviço, a un trabajo, ainda a um trabalho, en esa misma medida nessa mesma medida, debe crecer nuestra consagración. nossa consagração deve crescer.
Usted veía en el Antiguo Testamento, Quando você vê no Antigo Testamento, los levitas, os levitas, cuando se moría un familiar, quando alguém da família morria, ellos podían ir ante el muerto. ele podia até onde estava o morto. Mas el sumo sacerdote, Mas o sumo ni sacerdote, aun cuando moría sus familiares. nem sequer quando morriam os seus familiares. Eso muestra que había un nivel de consagración y de santidad. Isso mostra que há um nível de consagração. Si el Señor lo está llamando para un ministerio Se público, o Senhor está chamando você para o ministério ministerio de la público, palabra, Ministerio de la Palabra, ministerio de las mesas, ministério de serviço, diaconado, diaconato, servicio en la alabanza, serviço de louvor, cualquier tipo de ministerio, qualquer tipo de ministério. en la medida que el Señor nos Na llama, medida que o Senhor nos en chama, esa misma medida nessa debe mesma haber medida, santificación. Você deve se santificar. Hermanos, Irmãos, ustedes tal vez talvez vocês van a ser los padres vão ser os y pais las madres ou as mães de la siguiente da generación. seguinte geração. Y ustedes tienen que comenzar Você tem que a começar cultivar su a vida cultivar a sua como vida si ustedes fueran los eslabones, como se fosse as luzes, el eslabón, la siguiente generación, o labor da seguinte geração. la generación que va a transmitir el evangelio A geração que vai transmitir o evangelho para el mundo, para o mundo. la generación que va a pastorear la iglesia. A geração que vai pastorear a Y igreja. necesitamos que Dios levante Meditamos que Precisamos que Deus levante hombres y mujeres mulheres santos, santos, apartados separados desde el vientre. desde o ventre. Hermanos, si nosotros entendiéramos eso Irmãos, se nós entendermos isso, desde el momento que nos convertimos, desde o momento que nos convertemos, ¿cómo avanzaría nuestra vida cristiana, hermanos? como isso seria, mudaria a nossa vida cristã. ¿Cómo hubiéramos avanzado más Como rápidamente teríamos avançado mais rapidamente en nuestra vida em cristiana? nossa vida cristã. Ahora, Agora, mire lo que dice el Señor. veja o que o Senhor diz. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, Verso 5: Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, y navaja no pasará sobre su cabeza, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Entonces, además de ella no tomar vino, Então, além dele não tomar vinho, ahora la otra señal del Nazareo, agora um outro sinal de Nazireu, de Sansón, de Sansão, sería que él no pasaría navaja sobre su cabeza. seria que ele não passaria navalha sobre a sua cabeça. Sansón fue un hombre, Sansão foi um homem, ahorita lo vamos a ver más e adelante, nós vamos ver isso mais adiante, que él tuvo un cabello e ele teve um cabelo descrito descrito como 7 guedejas. como 7 tranças. Sansón tuvo 7 trenzas, Ele teve 7 tranças, 7 guedejas, 7 tranças, que eran las señales de su que consagración. eram os sinais de sua consagração. Ahora eso es muy importante. Agora isso é muito importante. Pienso que la figura del cabello es muy Por isso que interesante, a figura do cabelo é muito interessante. porque hay aspectos de nuestra vida Porque a respeito de nossa vida, que no llegan de un momento a otros a ser muy firmes. que não chega a ser de um momento a outro muito firme. Es como el cabello. É como o cabelo. Ellos comienzan a crecer poco a poco. Começam a crescer devagar, pouco a pouco. Y esa señal, E esse sinal, esa guedeja, essas tranças, esas son las señales de nuestra são consagración. os sinais de nossa consagração. Ahora usted encuentra muchas en el Nuevo Testamento, Agora você encontra muito no Novo Testamento, donde los hermanos onde os irmãos son llamados a no pasar navaja, são chamados a não passar a navalha, no cortar eso, a não cortar isso, sino que eso crezca. mas sim que cresça. Por ejemplo, Por exemplo, el cristiano o cristão es llamado a la oración. é chamado para oração. Si hay algo en lo que usted debe invertir en su vida cristiana, Se você inverter a vida cristã, no hay algo en lo que usted deba invertir la vida há cristiana, algo que você deve inverter na vida cristã. es la oración. Se há algo que você deve investir na vida cristã,
cristã é a oração. Esa guedeja tiene que crecer en su Essa vida. trança tem que crescer na sua Ese es vida. un aspecto que a veces al comienzo es muy corto, E esse aspecto às vezes começa muito curto, pero necesita crecer. mas é necessário crescer. Porque si no crece, Porque se não cresce, no va a crecer su não consagración. vai crescer a sua consagração. Entonces una guedeja de Então, consagración uma trança da consagração es la vida de é a oración. vida de oração. Y a veces en ese aspecto E às vezes nesse aspecto nosotros debemos ser muy radicales. nós devemos ser muito radicais. Como cuando alguien hace un voto. Quando assim, como alguém que faz um voto. Señor, Senhor, tú me llamas a la o oración Senhor me chama a oração y yo entiendo que debo orar. e eu entendo que eu devo orar. Solo tu gracia me puede ayudar. Só a sua graça pode me ajudar. Pero acuérdese de los votos. Porém, quais são os votos? ¿Qué es un O voto? que é um voto? Cuando yo Quando voluntariamente eu voluntariamente tomo una decisión tomo uma decisão para consagrarme al Señor. para me consagrar ao Senhor. Entonces el joven entiende que la oración es importante Então, o jovem entende que a oração é y importante que debe e dedicarse, deve dedicar-se. que él no puede ser descuidado, Ele não pode ser que esa descuidado. guedeja tiene que crecer en Essa su trança vida. tem que crescer na sua vida. Entonces él va a decir, Então ele vai dizer: Señor, yo tengo que orar, Senhor, eu tenho que orar. ahora ayúdame, Ajuda-me, porque yo en tu gracia, porque em tua graça, en Cristo em Jesús, Cristo, todos los días, todos os dias, a las 7 de la mañana, às 7 da manhã, voy a orar. eu vou a orar. Y voy a dedicarme todos los Eu días vou me dedicar todo dia a esa hora en la a mañana essa hora da a manhã orar. a orar. Y a esta hora en la a mediodía E também ao meio-dia y en la noche. e também à noite. Señor, ayúdame. Senhor, ajuda-me. Yo quiero que ese tiempo sea Eu sagrado. quero que esse tempo seja Yo sagrado. quiero que ese tiempo no sea negociable con nada más. Eu quero que esse tempo não seja negociado com nada Esa va a ser una trenza que yo voy a mais. cultivar. Essa é uma trança que eu vou cultivar. Ese es un aspecto que yo voy a cuidar de mi vida cristiana. Esse é um aspecto que eu vou cuidar da minha vida Y el cristã. joven comienza. E o jovem começa. Y a veces son solo 10 E às minutos, vezes são só 10 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Pero en la medida que el joven persevera, À medida que o jovem persevera, la guedeja crece. então a trança cresce. Porque en la medida que nosotros comenzamos a honrar al Porque na Señor, medida que nós começamos a honrar o Senhor, obedecer al Señor, obedecer ao la Senhor, gracia del Señor a va a graça do respaldar. Senhor vai nos Y a respaldar. pesar de que fracasemos tal vez un día Talvez, mesmo que fracassemos um dia, o una misma ou mesmo semana, uma semana, en la medida que nosotros procuremos à hacer medida que firmes nós nuestros votos, procurarmos a ser firme em nossos votos, la gracia del Señor nos va a ayudar. a graça do Senhor nos vai ajudar. Y eso que antes era difícil, E aquilo que antes era y difícil, eso que antes nos costaba, e isso que antes era custoso, con el tiempo, com hermano, o passar do se tempo, vuelve irmão, una necesidad. se torna algo, uma necessidade. Tanto que si usted no ora, Tanto que se você não usted lo va orar, a sentir. você vai sentir. Porque la vida espiritual, Porque a vida en espiritual, la medida que se à ejercita, medida que você se exercita, fortalece. você se fortalece. Ay, hermano, Ah, irmãos, eso es religioso. isso é religioso. Entonces los apóstoles eran religiosos. Então os apóstolos eram religiosos. Porque Hechos dice así: Porque em Atos diz assim: Pedro y Juan Pedro e João subían Subían al templo no templo a la hora de la oración. na hora da oração. Hermanos, Pedro y Juan tenían horas de oración Irmãos, Pedro e João tinham horas de oração. y eran los apóstoles. Eles eram os apóstolos. Ahora se nota que hubo una tremenda mudanza en Pedro. Agora você percebe uma grande mudança em Pedro. Porque Pedro, antes de la muerte y la resurrección de Cristo, Porque antes da morte e da ressurreição de Cristo, Pedro se dormía. Pedro dormia. Pedro no podía orar una hora. Pedro dormiu e não pôde orar nenhuma Y hora. a veces nosotros comenzamos así. E às vezes nós começamos assim. Pero nuestra guedeja tiene que crecer. Mas a nossa trança tem que crescer. No nos podemos acostumbrar. Nós não podemos No nos podemos não conformar podemos a conformar quedarnos dormidos. a ficar dormindo. Necesitamos Nós levantarnos. necessitamos Y necesitamos levantar poner los pies en la e oración. colocar os pés na Y oração. esforzarnos. Y nos esforzar. Y ser dedicados. Sermos dedicados. A veces usted tiene que tomar ciertas Às decisiones. vezes você tem que tomar certas decisões. Por ejemplo, Por exemplo, un hermano decía: um irmão dizia: yo siempre a la hora del almuerzo, eu sempre na hora do almoço, en la oficina, no escritório, yo almuerzo eu rápido almoço rápido y salgo e saio a orar el tiempo que me queda. e eu vou orar no tempo que me sobra. Media hora. Meia hora. Cuando no puedo salir, Quando eu não posso sair, entro al baño. eu entro no banheiro. Pero el tiempo de la oración Mas o tempo da al oração mediodía ao meio-dia es sagrado. é sagrado.
Yo no converso con mis otros Eu não compañeros. converso com meus outros Yo companheiros. no pierdo ese Eu tiempo. não perco esse tempo. Yo hice un voto. Eu fiz um voto Yo dediqué ese tiempo de para orar. dedicar esse tempo para orar. Otro hermano me decía, Outro irmão me dizia, yo me levanto eu me levanto, y yo no puedo orar en el cuarto eu não posso orar no quarto, porque vuelvo a la cama, porque vuelvo a dormir. eu vou voltar a dormir. Entonces yo me levanto Então eu me levanto y voy para la calle, e eu vou para a rua. busco un bosque Eu busco um y jardim allí oro e ali eu vou orar. todas las mañanas. Todas as manhãs. Y es un ejercicio E isso é um y exercício. es una dedicación. Isso é uma dedicação. Y la guedeja comienza a E crecer, então a hermano. trança começa a crescer. Y esa guedeja E essa trança es una señal de é um consagración. sinal de consagração. Es una señal de E devoción isso é um sinal de devoção. que todo cristiano Todo cristão debe cultivar. deve cultivar. Eso es muy importante, E hermano. isso é muito importante, irmãos. Una guedeja. Uma trança. Sansón tenía 7 guedejas. Sansão tinha 7 tranças. Eso nos habla E isso nos fala de una consagración de uma completa. consagração completa. Por ejemplo, Por exemplo, yo le doy ejemplos míos, vou dar exemplos meus. pero no para que usted siga mi ejemplo. Mas não para você seguir o meu exemplo. Recuerde que Jonadab Você se recorda que Jonadab dejó una palabra deixou uma palavra y los votos de sus hijos e o voto dos seus filhos son en torno a la palabra. são em torno da Así es palavra. mismo con la vida cristiana. Assim também com a vida cristã. Nosotros no necesitamos dejar de tomar vino, Nós no necesitamos não dejar, necessitamos tomar vinho. ni necesitamos dejarnos crecer E el nós não cabello. precisamos deixar o cabelo Eso es crescer. simbólico. E isso é simbólico. Nuestros Os votos nossos votos deben estar relacionados devem estar a la relacionados palabra de Cristo. à palavra de Cristo. Por ejemplo, Cristo habló Por exemplo, Cristo falou por boca del apóstol Pablo por boca do apóstolo Paulo que nuestro cuerpo que o nosso corpo debe ser ofrecido deve ser como ofertado, un sacrificio agradable a Dios, oferecido como um sacrifício una agradável ofrenda a Deus. encendida. Como um sacrifício vivo. Y yo entendí un día eso. E um dia eu entendi isso. Y yo era una persona que practicaba muchos deportes. E eu praticava muito A mí me esporte. gustaba mucho hacer Eu ejercicio. gostava muito de praticar Y exercício. era joven. E eu era jovem. Pero yo me daba cuenta Então eu me dei conta que mi cuerpo, o meu corpo, que mis fuerzas, que meu no minhas las, forças, no las estaba ofreciendo en el altar de eu não Dios, estava oferecendo no altar de sino Deus. las estaba ofreciendo en el altar de la cancha de fútbol. Mas eu estava me oferecendo ao futebol. No, el Señor me llamó a ofrecerme a Él. Mas o Senhor me chamou para ofertar a Ele. Entonces miren lo tremendo, hermanos. Então isso foi tremendo, irmãos. Porque yo entendí Porque eu entendi que las fuerzas, que as que las forças, capacidades que as físicas que yo tengo, condições físicas que eu tenho, yo debo ofrecerlas al eu Señor. devo oferecer ao Senhor. Mi fuerza, A minha força, mis minha alientos, saúde, lo pensamento, mejor de mis O capacidades melhor da minha capacidade debe ser para el Señor, deve ser para o Senhor. debe ser para la consagración. Deve ser para a consagração. Entonces, en vez de gastar tiempo en el fútbol Então, no lugar de eu gastar tempo no futebol, o jugando con los otros ou jóvenes de la jogando com os iglesia, outros jovens da igreja, yo comencé a dedicar mi eu tiempo, comecei a dedicar mis meu tempo energías e a minha energia a la lectura de la palabra, a la lectura da a la palavra, lectura de las escrituras, das a la escrituras, literatura cristiana, cristã. en vez de estar caminando en cosas em vanas. vez de estar caminhando em coisas Yo dediqué vãs. mis fuerzas por salir a predicar el evangelio Então, conduzi minhas forças a pregar, sair e pregar o evangelho. y comencé a darme cuenta E eu comecei a me dar conta que las cosas que no podía hacer que as coisas que eu não podia cuando fazer, yo aparté mi cuerpo quando eu separei meu para el corpo Señor, para o Senhor, la gracia comenzó a darme a fuerzas. graça começou a me trazer força. Porque muchos no experimentan la fuerza para ciertas cosas espirituales. Porque muitos não experimentam a força para coisas espirituais. Porque gastan sus fuerzas Porque gastam suas en forças cosas em vanas. coisas vãs. No tienen su cuerpo consagrado. Não tem seu corpo consagrado. Y como decíamos esta mañana, E como falávamos nessa manhã, y a veces es triste, hermano. e às vezes é triste, Yo irmão. conozco jóvenes Eu conheço jovens que el domingo que no domingo madrugan a las 6 de la mañana. eles passam a madrugada até às 6 da manhã. No, madrugan, acordan a las 6 Acordam às 6 da manhã para reunirse con todos sus amigos del para barrio. reunir com os amigos do bairro Van y juegan un partido de e fútbol vão a partida de futebol. y después vuelven, E depois voltam. se dan un baño, Tomam banho, van para la reunión vão para a reunião. y usted los ve E cansados, você encontra eles cansados, sin ganas de alabar, sem desejo de louvar, sin deseos de orar. de orar.
Cuando va a comenzar usted a hablar la palabra, quando vai se começar a falar a se están palavra, durmiendo, e eles estão dormindo. no tienen guedeja de Eles consagración. não têm trança de consagração. Hermanos, Irmãos, ¿y saben cuál es una de las obras más sutiles y efectivas del diablo? sabe quais são uma das obras mais sutil e efetiva do diabo? Robar nuestros mejores años. Roubar os nossos melhores anos. Los años que tenemos de fuerza, Os anos que nós temos de los força. años que tenemos de capacidad. Os anos que temos de capacidade. Muchos cuando llegan a consagrarse Muitos, quando chegam a están en la edad consagrar, de 40, já 50 estão na años, idade de 40, 50 anos. bebiendo los frutos Vendo os frutos de una vida sin de consagración, uma vida sem con consagração. consecuencias Com tristes. consequências. Y ya cuando ellos quieren dedicarse al E Señor, agora, quando querem se dedicar ao ya la familia, Ya la familia, el trabajo el trabajo y las obligaciones de la e vida as obrigações da vida, no les dan tiempo, hermano. já não dão tempo. ¿Saben qué dice la Biblia de los jóvenes? Você sabe o que diz a Bíblia sobre os El jovens, soltero os solteiros y la soltera e as solteiras? tiene cuidado de las cosas del Tem que Señor. ter cuidado das coisas do Senhor. Hermano, yo como extraño en un buen aspecto mi soltería. Como eu Tengo saudade. estranha, porque sinto saudade do tempo que eu era solteiro. Hermano, yo podía pasar tanto tiempo orando. Eu podia passar tanto tempo Yo orando, podía pasar tanto tiempo podia evangelizando. passar tanto tempo Yo podía evangelizando, pasar tanto tiempo leyendo. podia passar tanto Yo podía ir tempo a lendo. todos los Eu encuentros, podia ir em todos os a encontros, todas las todas reuniones. as reuniões. Qué tiempo precioso, Que hermano. tempo precioso. Ustedes tienen el tiempo, E vocês têm o tempo, la a capacidad capacidade de dedicarse de se dedicar completamente al Señor. completamente ao Senhor. Esa es una guedeja que debe crecer, hermano. Essa é uma trança que deve crescer. Por eso Jesús decía: Por isso Jesus dizia: amarás al Señor, amarás al Señor amarás ao Senhor con todo tu com todo o corazón, teu coração, pero también dice, mas também diz, con todas tus com fuerzas. todas as tuas forças. Devoción, Devoção, consagración, consagração, es dedicar el vigor de é nuestros dedicar cuerpos o vigor dos nossos jovens, Al- do nosso corpo, al Señor. ao Senhor. Otra guedeja, Outra trança, nuestra mente. nossa mente. Jesús dijo, Jesus disse, con todo tu com corazón, todo o coração, con todas tus com fuerzas, todas as tuas forças con toda tu e mente. com toda a tua mente. Una guedeja que debe crecer. Uma trança que deve crescer. Esta la tenía el sumo sacerdote. O sumo sacerdote Él tinha tenía isso. una diadema que decía: Ele tinha tipo uma mita que dizia: santidad a Jehová. santidade a Jeová. Yo entendí Eu entendi. que si yo quería consagrarme al Señor, Ele tinha uma faixa e ele entendeu que se ele quisesse consagrar ao Senhor, nuestra mente debe ser consagrada. nossa mente tem que ser ¿Qué consagrada. quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Yo no voy a pasar tiempo Eu não vou passar tempo en cosas em coisas que vuelven mi mente vana y que distraída, torna minha mente vã e distraída. que vuelven mi mente superficial. Torna minha mente superficial. Hermano, la realidad, la televisión, Irmãos, a televisão uno de los peores males que é tiene dos piores males es que tem. lleva nuestras E mentes leva a nossa mente a fantasiar fantasiar sobre cosas que no son reales, sobre coisas que não são que reais, no tienen que trascendencia. não têm transcendência. Muchas veces son inmorales, Muitas vezes são imorais, impías ímpias, y contaminan nuestra mente. contamina nossa mente. Y yo entendí eso hace muchos E eu años. entendi isso faz muitos anos. Entonces muchos no pueden leer la Então, Biblia, muitos que não podem ler a leer Bíblia, un buen libro Y leer un cristiano, buen libro o cristiano. cuando lo leen, ou quando lê, no tienen la capacidad de retener lo não que tem dice a ahí, capacidade de reter o que memorizarlo, diz, de memorizar, meditar en de él. meditar em ler. ¿Por qué? Por quê? Porque tienen una mente no consagrada. Porque tem uma mente que não é Si a su consagrada. mente se distrae, Se a sua mente é se distraída, entretiene ela se distrai e se perde en muchas cosas. em muitas coisas. Y cuando llega a lo esencial, Então, quando chega no essencial, es como un niño rebelde é como uma criança rebelde que no presta que atención. não presta atenção. Entonces, si usted quiere leer la Biblia, Então, se você quer ler a Bíblia, entenderla, y entenderla, memorizarla, memorizarla, meditarla, y meditarla, usted tiene que consagrar su mente. você tem que consagrar sua mente. Y consagrar su E mente consagrar sua mente es consagrarse, por ejemplo, é consagrar-se, por a exemplo, la guedeja a deixar a trança de la lectura da leitura crecer en su vida. crescer na sua vida. Pablo le dice a Paulo Timoteo: disse a Timóteo: ocúpate en la lectura.
lectura. Ocupa-te na leitura. Si hay algo desastroso, Se existe algo desastroso, horripilante, hermano, horripilante, detestable en el detestável cristianismo, no cristianismo, es ver al pastor predicando é ver o pastor y pregando usted notar que es una persona e ignorante. você notar, perceber que ele é uma pessoa ignorante. Si algo detestable É algo detestável en los líderes nos cristianos, líderes cristãos. cuando hablan, Quando eles falam, es que son personas é que ignorantes. são pessoas ignorantes. Si algo Se detestable algo en la detestável alabanza no cristiana, louvor cristão, es que cuando usted mira las letras de las é que quando canciones, você olha a letra das canções, no tienen nada de contenido não bíblico tem nada de conteúdo bíblico y de verdad. e de verdade. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un pueblo ignorante. Porque somos um povo Un ignorante. pueblo que no conoce las escrituras. Povo que não conhece as Un pueblo escrituras. que no conoce la historia de la iglesia. Povo que no conoce la Un historia pueblo de la que no iglesia. conoce las doctrinas de la Povo que não iglesia. conhece as doutrinas Un da pueblo que igreja. no conoce las herejías. Povo que não conhece as heresias. ¿Por qué? Por quê? Porque no tenemos hombres Porque não temos homens con la guedeja com a trança de consagración en la mente. de consagração na mente. Hermanos, eso es tan importante. Irmãos, isso é tão importante. Dice Oseas, Disse Oséias, mi pueblo se meu perdió está se perdendo porque le faltó conocimiento. porque lhe faltou conhecimento. Un pueblo sin conocimiento, hermano, Povo sem conhecimento es un pueblo que Satanás fácilmente pastorea. é um povo que Satanás facilmente pastoreia. Tanto es, hermano, Tanto que é assim, irmão, que en nuestros días que em nossos dias a los lobos aos lobos se les llama apóstoles. se chamam apóstolos. ¿Por qué? Por quê? Porque el pueblo no tiene la capacidad de discernir Porque entre o lo povo bueno, não tem capacidade de discernir entre lo bueno entre o bom y lo falso. e o falso. Yo recuerdo Eu me lembro de un joven en la de iglesia um jovem na igreja que los testigos de Jehová en el barrio le tenían miedo, que os testemunhos de Jeová lhe tinham medo. porque el hermano, Porque o irmão, a pesar de que era joven, apesar dele ser jovem, era un joven entregado a la palabra. era um jovem que se entregou à palavra. Y cuando sacaba la espada, E quando ele sacava a sua tenía una espada, espada afilada. era hermano. uma espada afiada. Hasta los hermanos de la iglesia le tenían miedo. Até os irmãos da igreja tinham medo. Porque el hermano cuando hablaba, Porque quando o irmão falava, cortaba. cortava. Hermano, necesitamos hombres Ô irmãos, precisamos de homens y mujeres e mulheres consagrados, consagrados, con la guedeja com uma trança de la lectura, da leitura, que puedan amar a Dios possam amar a Deus con toda su mente. com toda a sua mente. Es que Satanás es sutil, hermano. Porque Satanás é sutil, irmãos, En nuestra generación e em nossa geração estimula a los cristianos estimula os a cristãos un cristianismo de emociones, a um cristianismo de emoções, donde se sacrifica la mente. aonde se sacrifica a mente. Qué cosa astuta, hermanos. Que coisa astuta, irmãos. Mas yo debo amar al Señor Mas devemos amar o Senhor con nuestra mente. com a nossa mente. Nuestra mente debe tener una guedeja de consagración. Nossa mente deve ter uma trança de consagração. Entonces ya hemos hablado de varias guedejas, Então nós já temos falado de várias tranças. pero el número de guedejas de Sansón Mas, porém, o número de trança de Sansão era el número 7, era o número 7. que eso habla de una consagración E isso completa. nos fala de uma consagração completa. Por ejemplo, Sansón. Por exemplo, Sansão Sansón siempre tuvo un problema, sempre teve um problema. la moralidad. A imoralidade. Sansón fue un hombre Sansão foi um homem que no cuidó de sus pasiones. que não cuidou das suas paixões. Y esa es otra guedeja que usted debe cuidar, E isso é uma hermano. outra trança que você tem Si que usted cuidar. quiere consagrarse al Se Señor, você quer se consagrar ao su Senhor, vida a sua emocional, vida sus emocional, sentimientos, seus sentimentos, su seu relacionamiento relacionamento debe ser una guedeja santa. deve ser uma trança santa. Yo recuerdo E eu me lembro, que cuando yo estaba en el mundo, quando eu estava no mundo, era una persona muy inmoral, eu hermano. era uma pessoa muito imoral.
era una persona que podía estar al tiempo con varias mujeres. Eu poderia estar num tempo com muitas mulheres. Muy mujeriego. Eu era muito mulherengo. Y yo llego al Señor Então, quando cheguei ao Senhor, y mis primeros 2 años fueron muy difíciles en el os Señor. primeiros 2 anos foi muito difícil. Fracasé consagrar ao Senhor. tremendamente. Eu fracassei tremendamente. Volví al mundo varias Eu veces. voltei ao mundo várias vezes. Y era porque no tenía la guedeja Era porque eu não tinha trança de la pureza. da pureza. Era un hombre mentiroso. Eu era um homem mentiroso. Fácilmente tenía la costumbre de seducir a las mujeres. E facilmente eu tinha um costume de cobiçar mulheres. Y el Señor habló conmigo con E o eso. Senhor falou comigo Que si yo quería seguirlo a Él, que se eu quisesse seguir a yo Ele, tenía que ser santo eu tinha que ser santo en toda la manera de em vivir. toda a minha maneira de viver. Y el Señor comenzó a hablarme, por ejemplo, del noviazgo. E o Senhor começou a falar, por exemplo, comigo sobre o noivado. Que si yo quería una esposa, Que se eu quisesse uma esposa, una mujer uma santa, mulher santa, yo tenía que guardarme, eu teria que me guardar, yo tenía que apartarme. teria que me separar. Yo no podía seguir pasando de relación en relación, Eu não poderia passar de relacionamento Haciendo em daño a relacionamento, personas, fazendo daño, perjuicio dano a pessoas y perjudicándome a mí e mismo. prejudicando a mim mesmo. Cuando yo entendí eso, Quando eu entendi isso, yo dije al Señor, então eu disse ao Senhor: Señor, Senhor, nunca más nunca mais yo no vuelvo a tener un relacionamiento con una hermana eu vou ter um relacionamento com uma irmã donde yo te deshonre. onde eu vou te desonrar. Entonces mire el voto que yo hice. Então veja o voto que eu fiz. Eso fue un voto personal. Isso é um voto pessoal. Que yo tenía bastante problema con los Eu sentimientos, tinha muitos problemas com sentimentos, con las com emociones, as emoções, con mis ojos. com meus olhos. Entonces yo dije, Señor, Então eu disse ao Senhor: nunca más nunca mais voy a hablar con una hermana, eu vou falar com uma irmã, menos con una mujer del mundo, nem com uma mulher do mundo, a solas. sozinho, Ni por teléfono, nem por telefone, ni en la iglesia. nem na igreja. Señor, ayúdame a ser decoroso, Eu vou ser decoroso, prudente. prudente, Porque si usted coge fuego con las manos, ¿cómo no se va a quemar? porque se você permitir fogo na mão, vai queimar. Entonces yo llegaba a las reuniones de Então jóvenes, chegava na reunião de jovens, mantenía distancia de eu las me mujeres, mantinha na distância das mulheres, mantenía distancia de las mujeres del mundo, mantinha a distância das mulheres do hasta mundo. pasaba por malhumorado, Até eu passava como alguém mal-humorado. que era muy bravo, decían las Eu era hermanas. muito bravo, Muy vamos dizer sério. assim, eu era muito sério. Pero yo comencé a guardar distancia, Mas eu comecei a guardar a distância. porque guardar distancia Porque ao guardar a distância, es prudente, é prudente, es sabio. é sábio. Hay un libro que dice, Existe um livro que fala, yo le dije adiós a las citas románticas. eu falei a Deus sobre as citações românticas Y el hermano estimula a los jóvenes de um irmão que estimulava os jovens para no estar en situaciones románticas. para não estar se envolvendo com situações românticas. Porque cuando usted se envuelve en situaciones Porque quando románticas, você se envolve com situações usted românticas, termina enamorándose. você acaba ficando enamorado. Así no sea la voluntad del Señor. E assim você não faz a vontade A do veces Senhor. hasta los cristianos terminan enamorándose en yugo desigual. Às vezes os cristãos acabam se namorando com jugo Porque desigual, cultivan porque situaciones, cultivam situações, conversaciones diálogos, con personas que no le convienen. conversa com pessoas que não Entonces convêm. yo mantenía la distancia Eu mantive a distância mucho tiempo. muito tempo. Mantuve una distancia con las mujeres, Eu mantive distância com as mulheres, algo muy serio. algo muito sério. Y yo decía, E eu falava, con el tiempo, com o tempo, al comienzo no começo, era difícil. era difícil. Las emociones es algo que es difícil As controlar. emoções é difícil controlar, Mas la guedeja crece, hermano. mas a trança vai crescendo. Esas emociones se pueden aquietar. Essas emoções podem se Yo aquietar. comencé a aquietarme E eu comecei a y aquietar. comencé a disfrutar de una comunión con el Señor. E eu comecei a desfrutar de uma comunhão com Eso o era Senhor. maravilloso, hermano. E isso era maravilhoso. Tanto que yo pensé que el Señor me ha dado el voto para nunca casarme. Eu cheguei a pensar que o Senhor me deu o voto de nunca casar. Y yo estaba contento. Eu estava contente. Yo no necesitaba una mujer. Não necessitava de uma mulher. Esa ansiedad, Essa ansiedade, yo la entregué al eu Señor entreguei ao Senhor. y el Señor se llevó mi afán. Senhor, eu vou ficar tranquilo. Y el Señor se llevó la carga. E o Senhor levou esse peso, Una guedeja que comenzó a foi crecer. uma trança que começou a crescer. Yo comencé a predicar mucho Então el comecei a Evangelio. pregar muito o Me subía a evangelho. los buses, predicaba el Eu entrava Evangelio. nos ônibus, En la pregava o calle evangelho, predicaba el Evangelio. pregava o evangelho na Y un día rua. me subí a predicar el E Evangelio. um dia eu me coloquei a pregar o evangelho. Y yo era muy serio en los buses, E eu hermano. era muito sério nos Porque ônibus. Satanás
Porque Satanás, así como en la vida de Sansón, assim como na vida de Sansão, él sabe cuáles son las ele debilidades. sabe quais são as fraquezas. Y cuando no hay voto de E consagración, quando não existe voto de consagração, generalmente Satanás trae la tentación por esas então áreas. Satanás vai trazer as tentações por essas A áreas. Sansón le trajo filisteas. Então ele traz até as filisteias. Entonces yo predicaba Então eu pregava. y era interesante que a veces las personas que más se sentían conmovidas con la predicación Era interessante que as pessoas que mais se sentiam comovidas com a pregação eran mujeres bonitas. eram mulheres bonitas. Entonces se me acercaban después de predicar Então elas se aproximavam para ouvir y ele yo pregar. salía corriendo. E ele saía correndo. Ya prediqué. Já preguei. Si es oveja del Señor, Essas são ovelhas do Senhor. el Señor hará cuentas Ao con Senhor ella. que vai cuidar delas. Yo cuidaba mi Eu consagración. vou cuidar da minha consagração. Y una vez predicando en un bus, E uma vez eu pregando no ônibus, una mujer estaba escuchando. No estaba escuchando, uma mulher não estava escutando. estaba distraída Ela estava distraída y escuchó una voz. e escutou uma voz. Escucha al hombre Escuta o homem que está hablando, que está falando, porque ese va a ser tu esposo. porque ele vai ser o seu esposo. Oh. Y la mujer volteó a mirar E uma mulher voltou a olhar y yo estaba predicando. e eu estava pregando. Yo me bajé E eu me y abaixei curiosamente la mujer vivía en el mismo barrio. e curiosamente a mulher veio ao encontro. Vivía en el mismo barrio. Vivia no mesmo bairro. Entonces ella me preguntó que qué iglesia éramos, E ela perguntou de qué iglesia éramos. de que igreja você era. Entonces yo le hablé algo, E disse algo. le dije dónde nos E reuníamos, disse onde nos pero reuníamos. yo me fui E rápido, depois eu fui rápido embora. cuidando mi Eu consagración. fui cuidar da minha Para consagração. resumir la historia, Para resumir a la mujer história. comenzó a reunirse Então ela começou a y es mi reunir-se esposa. e ela é minha esposa. Hermanos, cuando usted se consagra, Irmãos, quando você se consagra, cuando usted se dedica al quando Señor, você se dedica ao usted va a Senhor, encontrar las cosas você vai encontrar as coisas en el corazón del Señor. no coração do Senhor. Y el Señor va a traer lo mejor para usted. E o Senhor vai trazer o melhor para você. El diablo nos engaña, O diabo nos engana, mostrándonos el pecado como bueno, mostrando o pecado como algo bom, pero el pecado siempre trae mas o consecuencias. pecado sempre traz consequências. La santidad A santidade siempre trae lo mejor para sempre nuestras traz o vidas. melhor para nossas vidas. Es el camino seguro, Esse é um caminho seguro. es el camino É o bueno, caminho bom. es el camino agradable. É o caminho agradável. Y usted necesita cultivar su vida de santidad. Você necessita cultivar a vida de Sus santidade. huevejas tienen que crecer, Suas hermano. tranças têm que crescer. Todos sus aspectos de su vida. Todos os aspectos da sua Usted vida. debe ser un nazareno Você debe ser um nazireu con 7 huevejas com 7 tranças visibles, Visíveis. largas, longas que hablen de sus votos al que Señor. falem do seu voto ao Senhor. Hombres consagrados, Homens consagrados, como los recabitas, como os recabitas, que no toman vino. que não tomam vinho. Vamos a leer un pasaje más adelante en la vida de Sansón. Vamos ler uma passagem da vida de Sansão mais para frente, En el verso 18. Vamos a leer el mais verso 10. adiante. No, en el 16. Juízes capítulo 13, versículo 16. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ahora mire este pasaje tan serio, hermano. Agora olha essa passagem tão séria. Sansón tenía sus guedejas. Sansão tinha suas tranças. Y usted se va a dar cuenta E você percebe que el poder que experimentaba que Sansón, o poder que Sansão la experimentava, fuerza que experimentaba Sansón, força que Sansão era experimentava, gracias a su consagración. era graças à sua consagração. Ahora usted va a notar el espíritu de Dalila. Agora você percebe o espírito de Dalila. ¿Cuál es el espíritu de Dalila? Qual é o espírito de Dalila? Descubrir cuál es el secreto de la consagración. Descobrir qual é o segredo da consagração. Para quê? Para quê? Para cortar las Para guedejas. cortar as tranças. Y Dalila E Dalila comienza a presionar a Sansón. começa a pressionar Sansão. Comienza a presionar a Sansón. E começa a pressionar Sansão. Ahora, ahí es donde yo les digo, hermanos, Aí é onde eu falo, irmão, que en la iglesia predomina el espíritu de Dalila. que na igreja predomina o espírito de Dalila. Yo he escuchado en reuniones de jóvenes, Eu tenho escutado a reunião de jovens. hermano, no necesitamos ser tan legalistas. Irmãos, não precisamos ser tão legalistas. Ese es el espíritu de Dalila, Esse é o espírito de Dalila. que quiere quitar la Quer consagración. tirar a consagração. Ay, hermano,
Ah, irmão, Usted puede ver televisión. você pode ficar vendo televisão. Usted puede gastar su tiempo en otras cosas. Pode dedicar seu tempo. No hay que gastar ser em tan outras coisas. Não religioso. precisa ser tão religioso. Solo leer la Só Biblia fica lendo a Bíblia. y otros libros cristianos. Livros cristãos. Se puede volver loco. Você pode acabar ficando louco. Ese es el espíritu de E Dalila, esse é o hermano, espírito de Dalila, que irmãos, quiere quitar la que quer consagración. tirar a sua consagração. Hermanos, Irmãos, siempre que Dios lo llame a la santidad, sempre que Deus te chama a santidade, siempre que Dios lo llame a la consagración, sempre que Deus nos chama a consagração, ponga al Señor de primeras. coloque o Senhor em primeiro. Una vez Israel en el desierto Uma vez Israel no deserto edificó un becerro de oro. edificou um bezerro de ouro. Y el Señor dijo por E Moisés: o Senhor disse por Moisés: los que estén de parte de Jehová, os que são de parte de Jeová, háganse afuera, vá para fora, saquen su espada tá? Tira a sua espada y vayan tienda por tienda y maten a cada uno de sus hermanos y amigos. e vá entenda e mate cada um dos seus amigos. Aquellos que no se consagraron, Aqueles que não se aquellos que consagraram, fueron idólatras, aqueles que foram idólatras los que se querían consagrar, e aqueles que queriam se consagrar, tenían que cortar con ele tinha ellos, que cortar eles con la espada, com a espada, con la com a palabra. palavra. Y eso es muy importante, E hermanos, isso é muito importante, porque irmão, el Señor, porque o Senhor, a veces por su palabra, às vezes pela sua palavra, nos llama a cortar, nos chama a cortar, nos llama a romper nos relaciones chama a romper com que relacionamentos no nos ayudan a crecer en que la não consagración. nos ajuda a crescer na consagração. Un hermano decía: Um irmão falava: busque jóvenes busque jovens que lo animen que o animem a consagrarse, a consagrar-se, que lo estimulen que o estimulem a la à santidad, santidade, a la à oración, oração, a la à lectura. leitura. Busque esos jóvenes, Busque esses jovens, busque esos hermanos. busque os seus irmãos. Si no están entre los Se jóvenes, não estiver entre os jovens, búsquelo entre los ancianos. busque entre os anciãos. Hágase con sabios, Ah, júntese con sabios. junte-se com os sábios. Y por otro lado, E por outro lado, corte corte con toda relación com todas as relações que no lo ayuda a crecer que não espiritualmente. ajuda a crescer você espiritualmente. Eso es algo importante, hermano. E isso é importante. Así sea su familia, Seja sua família, así sean personas cercanas, sejam pessoas así sean próximas, sus amigos. sejam seus amigos. Corte, Corte, saque la espada tire a espada y úsela, e use-a, porque el espíritu de Dalila porque o espírito de Dalila está por ahí, está por aí, queriendo dañar nuestra consagración. querendo prejudicar a nossa consagração. El espíritu de Dalila O espírito de Dalila quiere cortar nuestras quer guedejas. cortar nossas tranças. Hay cristianos que no tienen guedejas, Que existem cristãos que não têm tranças. hay otros que ya tienen guedejas. Há outros que já têm tranças. Ahora Satanás va a querer quitar Agora eso, Satanás vai querer tirar, va a querer quitar la vai consagración. querer cortar a consagração. Y eso es muy serio, hermanos, E isso é muito sério. porque a veces cuando éramos jóvenes, Porque às vezes quando somos jovens, en nuestro primer amor, nosso primeiro amor, tomamos decisiones, nós tomamos decisões. pero con el tiempo, Mas ao passar do tempo, con las com as sutilezas, sutilezas, nosotros como que comenzamos a bajar la guardia. nós começamos a baixar a guarda. Y ahí Dalila E aí Dalila comienza a aprovecharse para cortar começa a nuestras aproveitar guedejas. para cortar nossas tranças. Señor nos guarde Que o Senhor nos guarde. y guarde nuestras E guedejas. guarde as nossas Y tranças. mire lo que dice. Olha o que diz. Dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Verso 17. Descobriu-lhe todo o coração e ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Si fuere rapado, E se vier a ser rapado, mi fuerza se apartará de mí. ir-se-á de mim a minha força, Y me debilitaré e me enfraquecerei, y seré como todos e los serei hombres. como qualquer outro homem. Yo recuerdo un hermano E eu me lembro de irmão que el hermano tenía un ministerio de la palabra muy rico, hermanos. que tinha um ministério da palavra muito rico. Era un hombre que Dios usaba poderosamente. Era um homem que Deus usava poderosamente. Curiosamente yo seguí una serie de enseñanzas que él dio en un viaje aquí en el Brasil. E curiosamente ele deu uma série de ensinamento que
estava dando aqui no Brasil. Y yo me sentí muy impactado por la palabra. E eu me senti muito El impactado. Señor lo pela usaba palavra. O poderosamente, Senhor hermano. usava ele poderosamente. Hicieron un evento en Colombia, en Bogotá, y lo E invitaron. Fizeram um evento em Bogotá, em Colômbia, e convidaram Y ele. yo fui a escuchar al E eu predicador. fui escutar o pregador. Era algo muy bueno la palabra que el hermano Era daba. algo muito bom a palavra que ele deu. Cuando yo comencé a escuchar las enseñanzas del hermano, Quando eu comecei a escutar os ensinamentos desse irmão, yo tuve una sensación eu tive uma sensação, como de estar en un funeral, como se eu estivesse num funeral, como estar delante de una persona muerta. como se eu estivesse diante de uma pessoa morta. El hermano predicó, O irmão pregou, pero sin vida, porém sem vida, sin autoridad, sem autoridade, sin gracia. sem graça. Usted veía el auditorio, Você olhava o auditório, todos estaban durmiendo. todos estavam dormindo. Y yo entré en un conflicto. E eu entrei num conflito. Señor, yo viendo a este hombre por internet, Senhor, eu vendo esse homem pela internet, qué cosa tan é maravillosa. uma coisa maravilhosa. Cuando vine a verlo, Agora, quando eu venho vê-lo, está muerto, Señor. Está muerto, Señor. No tiene fuerza, não Señor. tem força, Senhor. Yo quedé muy impactado. E eu fiquei muito Una impactado. impresión de muerte Uma espiritual. impressão de morte. Ahora después, Depois, con el tiempo supe com o tempo, eu soube que este hermano que esse irmão, cedió ante la inmoralidad. ele havia se dado à imoralidade. Cayó en un pecado de Ele inmoralidad. caiu num pecado de imoralidade. Hermano, ¿por qué cuento esa historia? Por que conta essa história? La consagración, Porque a la consagração, santidad a santidade, está ligada al poder, está ligada ao poder, está ligada a la fuerza. está ligada à força. Si usted pierde su Se consagración, você perder a sua si consagração, usted deja que las guedejas de la consagración se corten, se você deixar que as tranças da consagração sejam cortadas, con las guedejas, as tranças, cuando ellas caen, quando elas caem, el Espíritu Santo va afuera. o Espírito Santo vai embora. Y fue triste, hermanos. E foi triste, irmãos. Personas que Dios usaba grandemente, Pessoas que Deus usava grandemente, hombres de Dios, homem de Deus, cuando ellos permiten quando eles permitem que el Espíritu de Dalila que o Espírito de corte Dalila la consagración, corte a consagração, el poder se va, então o poder se vai, la fuerza se a va, força se vai, la gracia se a va, graça se vai, la unción se va, a unção se la vai, sabiduría a se va. sabedoria se vai. Entonces nosotros Então nós no solo debemos hacer votos, não apenas devemos fazer votos, debemos cuidar esos nós votos, devemos cuidar desses votos, debemos cuidar esa consagración, devemos cuidar dessas consagrações, debemos cuidar esa devoción al devemos Señor, cuidar dessa devoção ao Senhor, porque Satanás va a querer cortar eso. porque Satanás vai querer cortar isso. Él es irmão. muy sutil, Ele é muito sutil, mas su obra, mas a sua obra a veces sutil, sutil, muy poderosa para muito destruir, poderosa para destruir. para destruir. ¿Cuántos hermanos Quantos irmãos que no cuidaron, que não cuidaram, que no velaron, que não que no zelaram, guardaron que su não Dios, guardaram, que experimentaban el poder del Señor? eles experimentaram o poder do Senhor. Hoy están en manos de los filisteos, Hoje estão na mão dos filisteus, ciegos, cegos. encadenados, Eles estão presos, humillados por el mundo, humilhados pelo mundo, humillados por el pecado. humilhados pelo pecado. Ay, hermanos, eso habla Ah, irmãos, isso fala. de cristianos que no velaron, E daqueles cristãos que não vigiaram, de cristianos que no guardaron su vida que não guardaram a espiritual, sua vida, cristianos que se entregaron a cosas tristes. cristãos que se entregaram a coisas tristes. Entonces el Señor nos llama Então o Senhor nos chama a ser un pueblo que no toma vino, a ser um povo que não toma vinho, un pueblo um consagrado, povo consagrado, que tiene guedejas de que consagración, tem tranças de que tiene consagração, votos para el que tem Señor, votos para o que Senhor, caminan y perseveran en la que santidad. caminha e persevera na santidade. Como decía nuestro hermano al comienzo, E como falava o nosso irmão no começo, Dios puede hacer de nosotros cosas poderosas. Deus Hermano, pode fazer coisas poderosas de nós, Hermano, a veces mas às vezes nosotros nos sorprendemos nos surpreendemos, porque el Señor usa un joven, porque Deus usa um jovem, un hermano, um irmão, más hermanos. e mais irmãos. Eso debería ser lo normal. Isso deveria ser o normal. Cuando tenemos Quando temos figuras muy grandes en la iglesia, figuras muito grandes na igreja, eso muestra isso mostra que la iglesia está en que a decadencia, igreja está em decadência, porque somos llamados a ser un pueblo santo, porque o Senhor chamou-nos para ser um povo un santo, sacerdocio um santo, sacerdócio santo, una iglesia uma poderosa. igreja poderosa. Mas a veces solo vemos en unos Mas às vezes só vemos nulos, o solo unos, perdão, às vezes vemos apenas alguns,
porque son pocos los que toman en serio, são poucos que permaneceram, los que toman en serio, aqueles que tomam, a serio, la consagración. que levam a sério a consagração. Qué bueno que el Señor nos haya reunido, hermanos. Que bom que o Senhor nos tem reunido, Yo irmãos. sé que la palabra habla. E eu sei que a palavra Yo fala. confío en el poder de la Eu palabra. confio no poder da palavra. Mas como decía nuestro hermano, Mas como falava o nosso el irmão, Señor nos reunió, o Senhor nos reuniu, no nos reunió o Senhor não nos reuniu solo para escuchar un buen mensaje. somente para escutar uma El mensagem, mensaje es poderoso uma mensagem poderosa. cuando la vida es transformada. A mensagem é poderosa quando vidas são Yo transformadas. quisiera estimularlo a usted Eu queria estimular vocês para que comience para que comecem en serio a levar a sério sus guedejas, as suas tranças, para que esos aspectos para que esses en aspectos los cuales el Señor le está hablando por su palabra, aos quais o Senhor está falando por sua palavra, usted los tome en serio vocês levem isso a y sério comience su guedeja a crecer. e comecem as suas tranças a crescer. Es lógico É claro que a veces vamos a fallar, que hermano. às vezes nós vamos falhar. Cuando un niño comienza a caminar, Quando uma criança começa a se caminhar, cae muchas veces, ele hermano, vai cair muitas vezes. pero con el tiempo comienza a caminar, Com o tempo ele começa a caminhar, después comienza a correr. depois começa a correr. Así es la vida espiritual. Assim é a vida espiritual. Usted comenzará a orar Você começa a y orar, tal vez va a fracasar, talvez vai fracassar. pero si usted se afirma, Mas se você se firma, usted va a ver cómo después va a correr. você vai ver como vai correr. Es lo mismo con la palabra, Mesmo com a lo palavra, mismo con el estudio, mesmo com o estudo, lo mismo con los aspectos de pureza, mesmo com o aspecto de pureza, de consagración. de consagração. Tal vez en algún momento Talvez em algum momento usted caiga. se caia. O tal vez usted ha llevado una vida disoluta, Talvez você tenha levado uma vida dissoluta, pero es tiempo mas é tempo que usted vuelva a rehacer sus votos, que se torne a renovar os seus votos. que vuelva a comenzar sus votos, Volte a começar os seus votos. que tome en serio Leve a sério aquellas cosas que tanto lo beneficiaron en el pasado aquelas coisas que tanto fizeram no passado y que usted ha descuidado. e você descuidou. Vuelva Torne, a Cristo, volte a Cristo, a su palabra, a sua a palavra, lo que Él le ha hablado ao que Ele tem falado y permanezca e firme. permaneça Y firme. usted va a ver Você vai ver cómo el poder de Dios como o poder de Deus es derramado será abundantemente en su derramado vida. abundantemente sobre a sua vida. Amén. Amém.